Para continuar falando sobre esse assunto, eu recebo agora no estúdio a nefrologista a doutora Frida Plavnik, que é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Tudo bem, doutora? Prazer recebê-la. Obrigada. Bom, vamos lá. Como a campanha aí já diz, o nome meça a sua pressão. Qual que é a importância de se medir a pressão? É o único, digamos assim, sintoma que a gente tem aí para saber se está com a pressão alta? Na verdade, você só faz o diagnóstico da normalidade ou da anormalidade medindo a pressão. O intuito desta campanha é conscientizar as pessoas da importância de fazer essa medida. É claro, há que se considerar que é num lugar público, não é dentro de um cenário ideal de consultório, mas pelo menos para que as pessoas tenham uma noção se ela está mais próximo da normalidade ou alterada, propriamente dita, né? Para quê? Para que as pessoas possam, se alterada, procurar o seu médico, o serviço de saúde, para confirmar a alteração e aí sim iniciar as avaliações e tratamentos adequados. Agora, doutora, o que causa a hipertensão? Existe um perfil mais propenso? Tem fatores de risco? Então, o que causa, quer dizer, a hipertensão que nós falamos hoje é uma hipertensão sem causa definida, tá? A gente sabe, numa outra situação, que existem causas que levam ao aumento da pressão que são passíveis de cura. Isso é menos de 5% de todos os casos. Então, essa campanha que nós fazemos é para conscientizar as pessoas dessa hipertensão que não tem uma causa passível de cura, mas que tem como fatores desencadeantes a presença de hereditariedade. Então, são pessoas que têm histórico familiar de pressão alta e que têm associado a esse histórico um hábito de vida inadequado. Então, acima do peso, ou obesidade ou sobrepeso, pessoas que têm uma dieta muito rica em sódio, em caloria, a inatividade física, a própria obesidade, são fatores que, associados a essa predisposição genética, vão fazer com que a hipertensão se desenvolva mais precocemente ou que haja um agravo, né, na intensidade, vamos dizer assim, desse quadro de hipertensão arterial. Agora, doutora, não há nenhum sintoma mesmo? Como que a pessoa pode saber? É só medindo, não tem jeito, já diz a campanha. Existe historicamente, né, aquela impressão de que a dor de cabeça é um sintoma da pressão alta, que a tontura é um sintoma da pressão alta. Na verdade, muito genérico, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando uma pessoa tem uma dor muito forte, aqueles que têm uma propensão a ter pressão alta vão ter elevação, porque a dor por si só desencadeia mecanismos que fazem a pressão subir. Então, a pressão pode estar alta pela dor, mas não que a dor de cabeça foi causada pelo aumento da pressão. Nas fases iniciais, em que a doença está se instalando, ou já está instalada, mas sem um acometimento muito importante de alguns órgãos, dificilmente as pessoas vão ter sintomas. Então, esperar um sintoma específico, a gente usa um termo médico, né, patognomônico, quer dizer, o que é esse palavrão? Se eu tiver esse sintoma, é prova cabal de que eu tenho a doença. Não existe isso na hipertensão. Você pode ter sintomas associados ao comprometimento mais intenso, mais agudo de algum dos órgãos que ela acomete. Mas dizer que enquanto você tem a doença e esperar esse sintoma, você vai deixar de diagnosticar muito precocemente pessoas que devem ser tratadas. E ela atinge homens e mulheres da mesma forma? Igualmente. Na verdade, assim... Idade, alguma idade em que acontece com mais frequência? Se você olhar os dados do Vigitel, que é aquele programa do Ministério da Saúde, que faz entrevista por telefone, eles mostram que há uma prevalência de mulheres, uma prevalência maior de mulheres hipertensas do que de homens. No entanto, há que se fazer um parênteses aqui, porque o percentual de mulheres entrevistadas por telefone é maior do que de homens. Dá mais ou menos 2 para 1. Entendi. Então, é de se esperar que haja, eventualmente, essa diferença. Na prática, a gente sabe que não há diferença entre homens e mulheres. Em relação à idade, o que tem nos preocupado muito é que a hipertensão tem sido diagnosticada mais em crianças e adolescentes. Obviamente ligados a uma predisposição genética e hábitos inadequados. E entre idosos, até pelo próprio enrijecimento da parede da artéria e tudo,
a prevalência de hipertensão também é maior. No Brasil, se estima que acima de 60 anos seja algo em torno de 64%, 65% dos idosos que são hipertensos. Agora vamos falar um pouquinho das consequências. Quais são os principais problemas aí que aparecem decorrentes da hipertensão? Quando você tem uma hipertensão não tratada ou não adequadamente controlada, existe aquilo que nós chamamos de órgãos-alvo da doença hipertensiva. Então, quais são os órgãos mais afetados? O coração é um órgão afetado, claro. Por quê? Porque o coração é que bombeia o sangue para que o sangue oxigenado e com nutrientes chegue no seu alvo final. Quando a parede está resistente a essa passagem, o coração vai ficando hipertrófico, porque ele vai ter que fazer força para empurrar o mesmo sangue. Com o tempo, esse coração que é hipertrófico, que está aumentado, como um músculo que faz halterofilismo, ele deixa de funcionar, ele entra em falência, em insuficiência. Então, outra complicação cardíaca é a insuficiência cardíaca. Outra complicação da hipertensão não controlada, não tratada adequadamente, é a evolução para a insuficiência cardíaca. É claro que isso também tem como outras complicações cardíacas o infarto do miocárdio e um tipo de arritmia chamada fibrilação atrial. Existe essa associação. No cérebro, o que acontece? As artérias que irrigam o cérebro, elas também sofrem, né, com o processo hipertensivo. Então, você tem um aumento no número de derrames cerebrais. Doutora, além disso, só para finalizar, não querendo ser muito trágica, há também o comprometimento renal. Então, uma pressão não tratada, ela vai gradativamente lesar esse rim, que pode evoluir para a necessidade de diálise ou transplante. E só para fechar, claro, como todo sistema tem essa árvore arterial importante, em alguns casos extremos, pode haver, inclusive, desenvolvimento de cegueira por conta da hipertensão arterial. E só para a gente terminar, todo hipertenso precisa tomar remédio? Como que é o tratamento? Então, não é bem assim. Você tem alguns estratos, de acordo com as classificações da diretriz brasileira, que onde houver um número menor de fatores de risco, e hipertensão definida, ou seja, é importante que se diga, hipertensão são valores maiores ou iguais a 14 para a máxima e 9 para a mínima, né, 140 por 90. Então, uma parcela muito pequena de pacientes vai poder, num primeiro momento, ser tratado só com modificação de estilo de vida. E se depois de 3 a 6 meses for observado que não houve uma resposta satisfatória, aí sim ele vai passar para tratamento medicamentoso. Aqueles que já têm um número maior de fatores de risco ou uma doença estabelecida, aí muito provavelmente eles estarão mais propensos à necessidade de tratamento não medicamentoso e medicamentoso. Tá certo. Eu queria agradecer a participação da doutora Frida Plavnik, nefrologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de nós divulgarmos a nossa campanha hoje, reforçarmos as atividades no dia 17.